pessoal, esse é o vídeo 14 e esse vídeo é um pouco diferente. Como hoje é domingo, hoje é dia 12 de novembro de 2023, será de novo um vídeo um pouco mais longo. Eu vou relatar aqui uma aventura que eu tenho passado aqui entre agosto e novembro, que é essa questão da seca de 2023. Eu vou fazer vários comentários aqui com respeito aos textos que eu publiquei nesse período. Então, esse vídeo tem essa característica específica. Então, vamos lá, segue a nota explicativa, continuamos com aquele mesmo padrão já dito, que está escrito aí na tela, não me repetirei. O que tenho aqui é uma série de textos que foram publicados nesses lugares. Primeiro na Crítica, no jornal impresso da Crítica, no site da Crítica, no Amazonas Atual. O Amazonas Atual é um portal de notícias de Manaus, a Crítica é um jornal importante aqui de Manaus. Também saiu no portal BNews alguns desses textos. BNews é um portal dedicado principalmente à logística e alguns dos textos saíram por lá. Alguns desses textos também saíram no Brasil, Amazônia Agora, que é um portal dedicado ao desenvolvimento sustentável e tem a sede aqui em Manaus. Também há textos que saíram na Exame, Amazônia Exame, nesse portal que está indicado aí, a gente vai já ver. No jornal GGN, é um portal de São Paulo, com a curadoria lá do Luiz Nassif, outros jornalistas que apresenta uma análise muito interessante sobre a realidade brasileira. E o Jornal do Comércio, que é o jornal impresso dedicado ao setor de economia aqui do Estado. Então, o que eu vou fazer são comentários sobre os textos que são esses, desses, desses lugares aí diversos. Então, vamos aos textos. O primeiro texto que eu quero destacar é esse aqui, Se Existem Problemas na Amazônia. Esse texto saiu na Exame, né, no portal da Exame Amazônia, e eu faço esse texto com a seguinte ótica: é que nós temos uma série de atividades empreendedoras que acontecem na Amazônia, e essas atividades elas têm um conjunto de oportunidades associados a ela. E nós precisamos perceber essas oportunidades para que a Amazônia não seja apenas um almoxerifado. Então, a atividade empreendedora ela precisa ser incentivada na Amazônia de maneira sustentável. Então, essa é a ótica que eu proponho nesse texto. E aqui nessa interseção de empreendedorismo, talento, ciência e respeito ao meio ambiente, eu aponto que a biotecnologia se posiciona de maneira muito importante e refaço aqui algo que sempre volta aos meus temas, que é essa questão da infraestrutura associada à dinâmica da Amazônia. Então, esse foi um texto que eu começo essa série que eu faço a análise hoje. Então, esse foi o primeiro texto. O segundo texto que eu gostaria de destacar é esse outro aqui, se a operação aqui, só um momento, ajustada aqui a posição. O segundo texto que eu vou destacar, ele é esse aqui, Se há futuro na aviação na Amazônia. Eu afirmo, claro, que há futuro na aviação da Amazônia, e eu faço essa discussão que está colocada aqui, o texto que saiu no portal GGN, assegurando que a gente tem o problema que vai aparecer semanas depois aí, da seca. E sem a infraestrutura de transporte aéreo, portanto, sem aeroportos, sem voos regulares, fica muito difícil a, a vida aqui na Amazônia. Então, eu faço essa crítica que voar na Amazônia é importante e que nós temos uma oportunidade de conectar não só os aeroportos intrarregionais, mas o norte da América do Sul com um hub em Manaus. E esse oeste da Amazônia pode ser também uma grande oportunidade, uma vez que o Nordeste do Brasil é muito ligado com Belém. Então, essa solução entra e sai das pautas de desenvolvimento da Amazônia e a gente termina esquecendo que o transporte aéreo é fundamental para o padrão de distâncias que nós temos na Amazônia. Então, num momento de seca como o que vivemos hoje, o transporte aéreo seria uma solução muito importante, porque a resiliência dos sistemas de transportes advém dessa necessidade de ter várias soluções, de ter vários modais operando. O terceiro texto que eu quero destacar aqui é esse, e eu vou me recolher novamente aqui para o cantinho, é que eu falo sobre os ignorados da Amazônia, porque nós temos um conjunto de plataformas tecnológicas de comércio que podem ser feitas a partir
da Amazônia, e tipicamente ela é ignorada pelos centros de poder nacional. A gente fala de hidrovia, só que não é hidrovia, a gente tem rio. A gente fala que a Amazônia poderia ser melhor, mas enquanto isso, nós deixamos ela isolada e ela vai sendo corroída por dentro. E vamos, ao invés de produzir em Manaus, vamos produzir no exterior os produtos que nós consumimos aqui no Brasil e as quinquilharias vêm de fora. Então, esse texto eu faço uma análise crítica sobre isso, reforçando que os nossos modos de vida eles podem ser compatíveis com toda essa dinâmica que temos aqui da Amazônia. Então, esse texto, nesse dia, eu deliberei sobre isso. E aqui eu coloco também que a dimensão das grandes cidades dos ribeirinhos é distinta. A Amazônia não é uma Amazônia, mas são muitas Amazônias. A Amazônia das capitais é uma, a Amazônia do interior é outra, a Amazônia dos grandes centros é uma, a Amazônia dos pequenos e médias localidades é outra Amazônia e por isso que eu coloco que há muitas dessas Amazônias elas são tipicamente ignoradas. O texto seguinte eu chamei de SOS Navegabilidade do Amazonas. Quando esse texto foi publicado, ainda não tinha acontecido a interrupção da hidrovia do Amazonas, era bastante observável que isso aconteceria por tendência, e eu marquei com esse texto em a crítica esse SOS, esse pedido de socorro para a navegabilidade da região. Eu compreendo todo o marco legal que existe associado à decretação da emergência, mas nesse momento as medidas preventivas poderiam ser tomadas se houvesse um marco legal mais apropriado, se nossos rios fossem hidrovias. O que a gente tem aqui de fato são rios com o nome no mapa de hidrovia, mas não exatamente uma hidrovia. Então, transformar essa hidrovia em hidrovia, ou transformar esse rio em hidrovia, é uma grande oportunidade. Nesse texto eu discuto essa questão e marco de maneira muito clara esse pedido de socorro. E indico ainda que a BR-319 ela ganha um grande papel nessa condição. E vejo, num primeiro texto eu falo lá da dinâmica, da necessidade dos aeroportos, no segundo texto eu falo da diversidade que é a Amazônia. Nesse outro texto aqui eu já falo que a navegabilidade vai ser interrompida, e no outro eu falava da questão dos aeroportos, e aqui eu reforço a questão da rodovia, ou seja, resiliência em sistemas de transportes, em redes de infraestrutura crítica é fundamental. Então, decorrente disso tudo, esse texto trazia essa condição. Então, foi o SOS Navegabilidade do Amazonas. No texto seguinte, que eu destaco aqui, é um texto que, no recorte que está na tela, é um texto do Jornal do Comércio de Manaus, é que essa inquietação que nós temos na Amazônia, apontando para a necessidade da infraestrutura, ela tem muita vinculação com aspectos históricos. Eu, por conta disso, que eu cito um historiador, mas a história percebida por todos nós aqui da região é que falta infraestrutura, e nós temos a percepção clara de que o papel institucional é do governo federal em sua maior parte. É claro que, em alguma medida, os municípios terão responsabilidade, outra medida, em outra instância, das instituições, o Estado, ou cada um dos estados, terá sua parcela de responsabilidade, mas dotar a região de infraestrutura é algo fundamental na nossa percepção. Me recolhendo aqui novamente, então, o papel da Amazônia no Brasil é qual? É ser um depósito para o futuro ou é um papel de presença atuante em decorrência da questão ambiental, em decorrência do seu potencial econômico, em decorrência de tudo que se traduz os símbolos da Amazônia, dessa área tão grande, tão mal aproveitada que temos. O texto seguinte que eu vou destacar aqui, logo depois desse, eu chamei de A Potência dos Rios da Amazônia. Essa potência dos rios da Amazônia saiu inicialmente no portal da Exame, e esse texto ele fala de vários textos de dissertações de mestrado que vem discutindo ao longo dos últimos anos o Arco Norte. Há um potencial de escoar soja por container, há um potencial de escoar muito mais soja do que já se escoa aqui pela região, há um potencial para acessar o Caribe, os portos do Caribe, pela rodovia ou por uma eventual ferrovia que venha a ser construída no futuro, aos rios voadores que conectam a Amazônia com o Sudeste.
mas há uma potência dos rios da Amazônia que é muito pouco conhecida. A gente precisa de muito mais pesquisa sobre os rios da Amazônia. A gente tem pouca pesquisa. Note que oriento dissertações de mestrado há uma década praticamente, pouco mais que isso, mas nesse período o que a gente observa é que é muito lento a ciência descobrir mais coisas. A gente precisaria de uma carrada de recursos muito maior do que existe hoje. De fato, há uma deficiência de recursos para todo o conjunto de pesquisas da Amazônia. A gente precisa de muito mais recursos, muito mais gente, muito mais do que temos aqui na região dos especialistas fazendo pesquisa, desenvolvendo pesquisa. Então, há uma potência dos rios da Amazônia que precisa ser, de fato, explorada. O texto seguinte, que eu vou destacar aqui, da semana posterior, eu coloco a questão de como é vaga a bioeconomia. Eu tenho me preocupado muito, e eu leciono no programa de doutorado em biotecnologia, e nesse texto aí, do início de setembro, eu falava sobre como é vaga a bioeconomia, porque muitos autores, muitos executivos públicos vêm associando bioeconomia ao agro tradicional. A biotecnologia, que é o que esperamos para a Amazônia, não pode ser o agro tradicional, não pode ser uma repetição dos erros do Centro-Oeste, onde o Cerrado foi destruído, transformado em soja, ou da Mata Atlântica, onde a Mata Atlântica foi destruída e transformada em várias culturas tradicionais. O que a gente precisa ter de cuidado na Amazônia para que isso não aconteça, a gente não repita o erro. E o termo bioeconomia vem sendo usado meio como um greenwashing em relação a essa condição do verde. Há de se ter cuidado na leitura dos documentos de política pública para que a gente não pegue esse termo vago da bioeconomia para sair destruindo a floresta amazônica. Então, há algumas perspectivas que precisam ser ajustadas em relação ao setor público e ao setor privado nesses aspectos. E aí, na semana seguinte, eu dou o passo seguinte na reflexão, onde eu saio do vago para o problema, ou seja, já enfrentei a questão de que o tema é vago e vou para o problema, que é fazer essa transição do agro para a tecnologia, fazer essa transição do greenwashing para a ciência. Como nós teremos ciência, tecnologia e inovação e como nós faremos o uso responsável dos produtos agrícolas, das proteínas que podem sair de Manaus. Então, o texto seguinte eu fiz essa discussão. E aí, no texto seguinte, eu chamo de novo, para concluir a discussão, a necessidade de fugir da bioeconomia da fumaça, porque moro em Manaus e a gente está respirando fumaça aqui o tempo inteiro, e essa fumaça é terrível para os nossos pulmões, mas é terrível também no seu significado prático e objetivo, que é floresta sendo queimada. Então, a gente tem que fugir dessa bioeconomia da fumaça, não podemos tocar fogo na floresta e destruir a floresta. E pior ainda, tem gente que se diz conservador que defende a destruição da floresta. A gente tem que ter o cuidado para ser o conservador que quer conservar a floresta e não aquele que quer ter a destruição da floresta. Há vários documentos do CGE e outros tantos de órgãos de estratégia do Brasil, onde a gente pode orientar o nosso desenvolvimento, não de uma fumaça envergonhada, parafraseando lá o Hélio Gaspari, mas de fato para uma fumaça que desapareça e que a gente tenha uma rota voltada para a tecnologia. Na semana seguinte, a seca já começou a se mostrar mais clara, era 25 de setembro, estávamos a pouco mais de 15 dias do dia que faltaria o trânsito dos grandes navios aqui por Manaus. Eu fiz esse outro texto que eu chamei de seca de ideias ideais. A gente tem uma carência de ideias ideais para a construção de infraestrutura sustentável na Amazônia, como se a gente só tivesse um modelo do século XVIII ou XIX, onde tinha que destruir tudo para fazer infraestrutura. Nós temos uma grande necessidade potencial de infraestrutura e precisamos enfrentar ideias novas, onde a infraestrutura seja construída com responsabilidade ambiental, ou seja, que a infraestrutura seja repensada de outra forma, que a gente tenha a garantia da navegabilidade, que a gente tenha a rodovia com responsabilidade ambiental. Ou seja, esse texto eu faço uma provocação que a seca está vindo e viria muito mais. A gente teria o que terminou tendo
a interrupção da hidrovia, mas que a carência da infraestrutura de transporte é que faz com que isso seja um problema. E, de fato, o nosso problema, portanto, vira uma seca de ideias e de ideais. Isso era final de setembro e no início do mês seguinte, no meu texto da Exame, tipicamente está lá na Exame no início do mês, eu falo sobre a importância de dotar a Amazônia de infraestrutura, porque ter a Amazônia sem infraestrutura vai ser uma Amazônia destruída por dentro, vai ser uma Amazônia corroída por dentro, vai ser uma Amazônia que seguirá sendo destruída como sempre foi destruída. A gente precisa ter um paradigma onde a infraestrutura traga junto com ela a infraestrutura do Estado, ou seja, a proteção, Polícia Federal, Exército, enfim, órgãos de fiscalização, ICMBio, Instituto Chico Mendes, IBAMA, Ministério Público, enfim, todos os órgãos a quem compete dar a presença do Estado dentro da Amazônia. A gente precisa dotar a Amazônia de infraestrutura e isso significa participação do poder público dentro da região. A gente não pode ignorar que é uma região que precisa ser vigiada, tomada conta e dotada de infraestrutura. Enquanto não houver essa fronteira de infraestrutura com responsabilidade, a gente vai estar só repetindo erros do passado, como mencionei há pouco na minha fala. Então, a complexidade da Amazônia é muito expressiva. A gente precisa dos agentes reguladores como a ANTAC, a gente precisa da BR-163, da BR-319, mas não com o paradigma dos anos 70. A gente precisa trazer o paradigma de 2023 para lá, para essa questão de dotar a Amazônia de infraestrutura. O paradigma do século XXI precisa vir para a construção de infraestrutura na Amazônia, ou seja, dotar a Amazônia de infraestrutura não é derrubar árvores, construir uma estrada e deixar o efeito espinha de peixe acontecendo. Dotar a Amazônia de infraestrutura não é construir um porto de faz de conta num barranco que vai cair quando vier a chuva ou o fenômeno da terra caída. Dotar a Amazônia de infraestrutura é construir porto e retroporto, porto integrado com sistemas de transportes, trazer hidrovias que tenham a garantia do calado. Dotar a Amazônia de infraestrutura é muito mais do que se faz de conta que se faz ao longo dos últimos anos. O texto seguinte, já no dia 26 de setembro, eu chamei de Enfrentando a Seca, e notem, a hidrovia estava aberta ainda, mas a seca já se mostrava como essa foto que está posta aí, a seca já se mostrava muito forte aqui no estado, na região. Eu reforço a necessidade da BR-319, porque o Brasil já tem o famigerado custo Brasil e quem opera na Amazônia tem o custo Amazônia, que é o custo que se sobrepõe ao custo Brasil. Então, nesse texto, eu discuto a necessidade de ter outras infraestruturas para a região, que os agentes reguladores, como a ANTAC, a NTT e a ANAC, eles se reposicionem em relação à Amazônia, porque esse tipo de embarcação ela não consegue passar o tempo todo aqui, porque nós temos restrições de navegabilidade. Também destaquei nesse momento um projeto que eu participei da equipe de fazer DTA, ou Trânsito Especial Aduaneiro, voltado para essa crise hídrica, ou seja, fazer o DTA de cargas que chegavam em contêineres em Santos, passando de contêineres LCL, contêineres não carregados, não lotados, né, parte de um contêiner, passando para redespacho no transporte aéreo, mesmo em carga internacional. Isso funcionou muito bem, uma empresa se dispôs a isso, junto com o pessoal do aeroporto de Manaus, e despachantes, enfim, agentes de carga, a gente conseguiu montar essa operação. Depois de vir da seca, graças a essa experiência, foi possível repeti-la em Vila do Conde, foi possível repeti-la em Pecém já, e foi muito valioso naquele momento documentar isso, relatar isso nesse texto que foi publicado aí no dia 26 de setembro. O texto seguinte, eu falo do Big Data da logística nacional, porque o Big Data da logística nacional existe, a gente tem os dados lá, só que ninguém tem acesso a eles. Os dados são escondidos, e eu já antevia que seria quase impossível descobrir o que ia acontecer durante a seca, porque todo mundo esconde seus dados. Quantos contêineres tem parados? Não se sabe. Não há clareza sobre isso. Falam em 5.800, fala-se 10 mil, fala-se em 15 mil contêineres, mas quantos contêineres há? Todavia, tudo isso está em conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal eletrônica, DI, LI, DTA, enfim, aviões, navios, onde tem tudo registrado, datamar, enfim, há tudo registrado. Mas como transformar isso em um portal de informações públicas ou minimamente com os órgãos intervenientes para que eles tenham acesso a como está se movimentando a carga no Brasil, a origem e destino, qual a matriz de origem e destino
de cargas no Brasil. É importante e possível ter esse Big Data nacional, e nesse texto eu discuto isso, porque, de novo, ficaria muito claro, como ficou muito claro, que sem esse tipo de informação, sem usar os SPEDs para tomar decisão de gestão, fica muito difícil construir uma solução mais avançada para a logística, em especial de uma área isolada como a nossa. No texto seguinte, eu debato a volta da indústria nacional, tive a oportunidade de participar do CNDI, e eu relato como, de fato, a gente está com a chance ímpar de voltar a ter indústria no Brasil. Então, a gente tem uma mega oportunidade aí para essa retomada da indústria nacional, desde que se aplique tecnologia. Se a gente ficar pensando num padrão de indústria que não tem indústria 4.0, num padrão de indústria que seja indústria do passado, nós teremos um problemão para nos reposicionarmos na indústria nacional. Então a gente precisa ter essas discussões, e o grupo lá do CND me pareceu muito motivado para isso. Obrigado pelo convite de estar lá e obrigado por essa oportunidade a quem permitiu. Então ficou esse texto para registrar não só agradecimento, mas também, principalmente, o que pode ser feito. O texto seguinte, de novo incomodado com a fumaça, ele fala da Amazônia que segue abandonada e queimando. Aqui é um recorte do portal BNews. Abri hoje ele, né, mas enfim, foi publicado lá atrás, relatando como é grande a extensão dos incêndios e quanto é nada de bombeiros que se coloca para combater esses incêndios. É, Só o município de Altazes, quase 7.600 quilômetros quadrados, e não dá para combater essa quantidade de incêndio que tivemos aqui com mil e poucos bombeiros. Realmente não tem como. Comparando com São Paulo, mais de 8.000 bombeiros para uma área de 1.521 quilômetros quadrados. Compreendo, entendo que as dinâmicas são distintas, mas 1.664 focos de incêndios com 1.500 bombeiros, desculpa, não tem condição. Achar que é possível combater incêndio com esse volume de bombeiros, não tem como. São os heróis realmente, esses bombeiros que estão combatendo os incêndios, e é natural que a gente continue tanto tempo depois percebendo tanto incêndio. Deveria ter sido um esforço nacional para combater esses incêndios, deveria ter vindo gente de outros estados, deveria ter vindo aviões de combate a incêndio de outros estados, não ter um helicóptero solitário levando água daqui para colar para apagar o fogo ou os focos de incêndio. A gente deveria ter tido bombeiros de todo o país integrando esse esforço de combate a incêndio, como que a gente vê em outros países quando acontecem incêndios florestais. A gente entende que uma parcela deles é natural, uma parcela deles das comunidades da região, seja qual tipo de comunidade seja, como também uma parcela, certamente, de grileiros ocupando terrenos de maneira ilegal. Então a gente tem, e aí no outro extremo da régua, certamente também incêndios criminosos. Então a gente precisa ter bombeiros e forças de investigação para avaliar o que é o que e combater de maneira apropriada cada um desses incêndios. Então a gente precisa entender e dar a importância adequada para a região. O texto seguinte, seca no Amazonas, só São Pedro salva, né? Eu não estou falando de todos os textos, faço pelo menos um texto por semana. Destaco esse aqui sobre a seca. Depois de uma reunião com o DENIT, ou algumas reuniões com o DENIT, com pessoas envolvidas aí na infraestrutura, quando se falava em 45 dias para desobstruir a hidrovia, ali era dia 23, já tinha 13 dias de obstrução da hidrovia, e num dos debates eu falei para o técnico lá, para o engenheiro do DENIT, que nessa velocidade a gente vai ter São Pedro salvando a gente. Eu terminei colocando isso num texto. Precisamos de Deus ajudando com as chuvas e que seja muita chuva para subir o que precisa subir. Causou um certo inconveniente na reunião, mas sensibilizou. E obrigado ao pessoal do DENIT que se sensibilizou e alocou mais recursos para desobstruir a via mais rápido. Estou aí acreditando que no dia 17 a gente terá a via desobstruída, pouco mais de um mês depois do que foi obstruída, mas enfim, já foi um mês e ainda continua obstruída. Tomara que São Pedro traga mais chuva logo, para que a gente possa ter a solução. Na semana seguinte, a seca do caos ao plano, do dia 30 de outubro, já estou acabando aqui para quem está assistindo ao vídeo. No dia 30 de outubro, a gente precisa sair da seca e fazer um plano
para construção de uma Amazônia com infraestrutura. Temos o Polo Industrial de Manaus, temos um grande potencial no interior do estado, então o que eu proponho é que tenha um plano amazonense de logística e transporte, né? Assim como tem o Plano Nacional de Logística e Transporte, que seja criado um plano amazonense de logística e transporte. Então, esse texto saiu aqui na publicação, na compilação aqui no Brasil Amazônia agora, mas saiu também outras reflexões posteriores, porque esse plano de Amazônia de Logística e Transporte leva para um argumento que eu construo a partir daí, que a gente precisa de um Leviatã da amazonidade, trazendo um paralelo lá com Hobbes. A gente precisa criar esse plano amazonense de logística e transporte, que foi o texto seguinte que eu destaquei aqui, que saiu na crítica, que saiu em vários desses portais que eu já destaquei, para que debata e coloque infraestrutura no estado do Amazonas, porque a gente não tem investimento em infraestrutura no estado do Amazonas, como se o nosso Leviatã, os nossos governos fossem ensandecidos, que eles fossem loucos, e que é o que eu coloquei nesse texto aqui da Exame, onde ele não pensa no que interessa para o Estado. Esse tal Estado mínimo não funciona na Amazônia. A Amazônia é mega. O nosso Leviatã precisa perceber o nosso interesse, perceber a importância de gerar agregado tecnológico. Precisamos perceber a bioeconomia não como agro, mas sim como a biotecnologia. A gente precisa largar de sugar a Amazônia, o seu ouro, os seus impostos, dentro da perspectiva antiga, da perspectiva reacionária. A gente precisa perceber a Amazônia com a perspectiva desenvolvimentista, nacionalista e, ao mesmo tempo, tecnológica e industrial, que use com sustentabilidade os seus recursos. Senão é um Leviatã ensandecido, é um governo louco e alucinado. Nós não podemos ter governos loucos na região, e foi esse o texto que eu trouxe lá no portal da Exame. E esse Leviatã ele tem que estar focado na amazonidade, como coloquei lá no texto do Jornal do Comércio. Então, esse conjunto de textos é um convite de governança para a Amazônia. Esse conjunto de textos é um convite de perceber que os fenômenos sazonais da região eles têm levado a uma destruição sazonal da região. Por mais que tenhamos nos últimos dias identificado que a destruição da Amazônia voltou num patamar menor do que no ano anterior, graças a um conjunto de instrumentos de política pública e de ações determinantes aí de várias pessoas, mas eu compreendo que a gente precisa dar um passo além, precisa colocar esse Leviatã no corredor estreito, como disse os autores que cito lá, o Semoglu e outros, para que a gente construa, também aí usando a visão do Hobbes, para que a gente construa a Amazônia explorando o potencial que a Amazônia tem. Então, é isso, precisamos sair desses textos para ação de política pública. De novo, obrigado aí à crítica pelo espaço e pelas publicações, ao Amazonas Atual, ao BNews, ao Brasil Amazônia Agora, a Exame, na sua divisão aí de Amazônia, ao GGN de São Paulo, ao Jornal do Comércio. Foram os textos que eu fiz entre 1º de agosto e 7 de novembro, que é um convite para a governança da Amazônia. Aí tem uma rota, uma construção de futuro da Amazônia a partir da alocação de infraestrutura sustentável, não a partir da destruição pura e simples, a partir da compreensão da ciência, da tecnologia, para que tenhamos uma construção de uma Amazônia melhor. Claro, esse vídeo apresenta a minha leitura sobre a realidade, a minha opinião pessoal, não representa a opinião das instituições que faço parte, mas apresenta o resultado do que eu percebo nas minhas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão ou atividade executiva que seja. Então, são partes aí desses discursos sobre o transporte e a logística do Amazonas. Esse foi o vídeo 14, que mostra essa aventura de refletir sobre a Amazônia entre agosto e novembro. Eu já faço isso há alguns anos. São comentários sobre textos publicados, consegui fazer em menos de 30 minutos. Espero que alguém tenha tido a paciência de assistir a todo esse vídeo, sem pular demais, sem colocar além de 2.0 a velocidade do que eu falo, mas eu espero que tenha sido útil para registrar essa reflexão desse momento. Hoje, 12 de novembro de 2023, precisamos
gerar governança na Amazônia, colocar uma perspectiva de um Leviatã sereno e que queira proteger e defender a Amazônia e usá-la para o benefício da humanidade, usá-la para o benefício do Brasil e usá-la em todas as suas dimensões que envolvam sustentabilidade e não a destruição. É isso. Vamos pensar esses novos paradigmas para a Amazônia, é o convite que eu deixo. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.